Quando foi falado que o tema do acampamento seria Filhos de Deus, a primeira coisa que me veio à mente é o desejo, o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, né? Então, filhos lembra família, lembra relacionamento, lembra comunhão, né? E é tudo um procedimento, é um relacionamento que nós temos. Então, se a gente lembrar em Atos 2, né, no início da igreja, todos os irmãos, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a vida cristã é uma vida de relacionamento, de amor, é uma via de mão dupla, onde nós nos relacionamos, mas entre irmãos e tendo um Pai só, que é Deus, né? E me veio também à mente, sempre me vem à mente, que aquele texto de Coríntios 1:9, que fala que fiel, né, Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com o seu Filho Jesus. Então Deus, nosso Pai, Ele nos chama para ter uma comunhão com Jesus. E João, primeira carta de João, né? João conclama aos irmãos para que mantenhais comunhão conosco. E ele fala que a comunhão dele é com o Pai e com o Filho, com uma finalidade, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Então, baseado em tudo isso aí que eu falei nessa, vamos dizer assim, uma introdução, eu gostaria de ler com os irmãos, e gostaria que os irmãos deixassem aberto por enquanto, o texto que é o tema do nosso acampamento, que é Filhos de Deus. Amém? 1 João 3:2. Diz o seguinte: amados, agora já somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que devemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nesse estudo, baseado nisso aí que eu senti no meu coração, eu gostaria de falar sobre as virtudes, né, ou as características de um filho de Deus, ou o comportamento. Ou também poderíamos dizer, como Daniel ministrou recentemente, sobre as marcas. Qual a marca que nós temos deixado para a nossa geração, para os nossos filhos? E poderia dizer, qual é a marca de um filho de Deus? E logo abaixo desse texto que nós acabamos de ler, em 1 João 3:6, logo abaixo, nós lemos o 2, nós vamos ler o 6, diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, a primeira marca, ou a primeira virtude de um filho de Deus, é que ele não vive na prática do pecado, de acordo com esse texto aí. Concorda comigo, irmãos? Amém? Então, é evidentemente que nós erramos, que nós falhamos, nós estamos sujeitos a errar, mas aqui está falando que não tem essa prática. Nós erramos, nós falhamos, mas o Filho de Deus, que conhece a Deus, ele não tem a prática de viver no pecado. E a característica mais notável do pecado em todos os seus aspectos é que ele é orientado contra Deus.
Todo pecado agride a santidade de Deus, todo pecado afasta de Deus e nos afasta entre nós também. Nós já temos experiência, nós sabemos que quando às vezes o irmão está em uma dificuldade, numa luta, ele acaba às vezes se afastando de Deus e evidentemente às vezes se afasta de nós também. Por quê? Porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Todas as vezes que nós estamos fora, longe de Deus, de Cristo, é porque estamos fora, estamos longe também dos nossos irmãos. Amém? Eu gostaria de ler alguns pecados, vamos assim dizer, né, que a Bíblia relata. Em Gálatas, os irmãos não precisam abrir, eu vou procurar às vezes resumir, porque o horário já está avançado, né? Ela relata que alguns pecados que é obra da carne, né? Então tudo que aquilo que a carne normalmente ela tem desejo. Então aquilo que Paulo escreveu lá atrás, eu diria que praticamente são os mesmos desejos que às vezes a carne tem. Mas por outro lado eu também já quero afirmar para os irmãos que eu tenho visto a vida de Jesus no meio da igreja. Eu sei que os nossos irmãos aqui, eles não vivem na prática do pecado, mas como eu senti no meu coração, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre alguns pecados que relata aqui no livro de Gálatas. Então diz o seguinte, em Gálatas 5:19 diz o seguinte, e eu vou fazer alguns comentários, né? Porque todo pecado, ele ofende a santidade de Deus, nos separa de Deus e nos separa entre nós. Diz o seguinte, Paulo falando, né? As obras da carne, todo aquele desejo que a carne tem, elas são conhecidas e são, primeiro, prostituição. A prostituição aqui, o que se refere é sobre toda relação sexual ilícita, imoralidade, tudo falando sobre sexo. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Os ciúmes é um receio, né, de a gente perder alguma coisa que a gente tem. Muitas vezes a gente tem ciúmes do que é nosso e às vezes invejamos o que o outro possui. Deixa eu ver quantos ciúmes. Iras, discórdia, né? Discórdia às vezes é desentendimento, porque sempre às vezes quando a pessoa que tem aquele espírito de discórdia, ela se coloca assim numa posição acima da outra, né? Então isso também é uma obra da carne que a palavra fala, né? Então diz discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Aqui a gente entende que ele já talvez teria escrito uma outra carta prevenindo esses pecados, né? E ele fala assim, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Eu sei também, como eu falei, que eu tenho plena convicção das santidades, do amor, do temor dos meus irmãos, e aqui é uma série de pecados, vamos assim dizer, né? Mas existe aqueles pecados, e tem aqui nessa relação, ela tem pecados que às vezes eles são mais grosseiros, e outros que às vezes é uma coisa mais simples, né? Mas todo que é nascido de Deus, ele não tem a prática do menor pecado, como a mentira aqui, por exemplo, que não fala sobre mentira, mas ainda é pecado. Mas o nosso proceder, nem mesmo nas mínimas coisas, nós não podemos andar na prática. Nem aquela mentira que, mas às vezes o pessoal fala, já ouvi falar, né? Uma mentira comercial, né? Que às vezes no trabalho, às vezes
certos subterfúgios, de algumas coisas. Então, Deus não se agrada do menor pecado. Amém? Então, eu creio que, como eu já disse, os irmãos têm vivido uma vida de santidade, mas um nascido de novo, um filho de Deus, ele não fica na prática. E mesmo às vezes quando ele erra, ele faz alguma coisa, o Espírito Santo vai cobrar e vai mudar, e ele vai se arrepender. E o motivo pelo qual nós não andamos, o Filho de Deus, ele não anda na prática do pecado, a resposta está nessa mesma página que os irmãos estão vendo, no versículo 9, 1 João 3, 9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mais para frente, eu vou fazer alguns comentários sobre essa divina semente. Então, a primeira, vamos por virtude, que eu compartilhei com os irmãos aqui, que um filho de Deus, aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Amém? Uma segunda virtude que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que todo filho de Deus, ele é um pacificador. Pacificador. Mateus 5:9 diz o seguinte, Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todo pacificador, ele é reconhecido como filho de Deus. Amém? Essa é uma verdade. Agora eu queria dizer aqui, que graças a Deus, todos aqui, nós somos pacificados. Todos nós aqui, nós temos paz, nós vivemos em harmonia. Por quê? Porque nós fomos justificados pela fé e nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Nós também temos o fruto do Espírito, que uma das virtudes do fruto do Espírito é paz. Então, graças a Deus, nós estamos pacificados e estamos em paz. Agora, é diferente de você estar em paz, você estar tranquilo e você ser um pacificador, porque o pacificador é aquele que promove a paz entre duas pessoas. Em Romanos 12, 18, diz também: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu queria dizer que ser pacificador, como que eu diria, está acima, vamos supor, é uma virtude, é uma maior virtude do que você está como eu diria, ser pacificador, porque você está em paz, aquele que promove a paz, Embora às vezes nós sabemos que às vezes no nosso meio, existe irmãos que têm um dom, que é um pacificador, que às vezes nós estamos lá, a esposa e o marido lá está algum problema de relacionamento, a pessoa vai lá e pacifica. Mas normalmente não é isso daí, porque para nós que somos uma nova criatura, fomos filhos de Deus, nós deveríamos viver em paz, tranquilo com as nossas esposas, amando as nossas esposas nos sujeitando entre nós, e nós viver em harmonia. Então, eu gostaria de dar uma definição do que é pacificadores.
Pacificadores são aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer a harmonia entre inimigos. Essa é a definição de pacificador. E eu queria dizer que o maior pacificador que existe, o homem pacificador que existe, ele chama-se Jesus Cristo. Ele que nos pacificou a nossa vida com Deus, né? Até o texto de Isaías, que todo mundo, que os irmãos têm conhecimento, que fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, ou seja, né, um conselheiro maravilhoso, um Deus forte, um Pai da eternidade, um príncipe da paz. Por quê? Ele é um pacificador por excelência. Ele é o príncipe da paz. Efésios, os irmãos não precisam ler, eu estou lendo aqui, para os irmãos poderem entender e para me passar a ideia sobre a virtude, a marca de um filho de Deus, aqui como pacificador, diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz. Falando Paulo, a carta a Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 a 16, falando sobre Jesus, Ele que é o príncipe da paz, e diz assim, ó, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez, Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz foi onde Jesus, Ele destruiu a inimizade que nós tínhamos com Deus, porque a palavra fala que quando você está no pecado, você está longe de Deus, você é um inimigo da cruz, um inimigo de Deus. Então, pacificador, irmãos, resumindo, como filho de Deus, é aquele que promove a paz entre Deus e os homens. Você, como filho de Deus, você quer ser um pacificador? Promova a paz de um ímpio, vamos assim dizer, com Deus. E Paulo, ele relata isso aí, e eu gostaria de ler com os irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, na segunda carta, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Esse texto vai falar aqui de pacificação também, né? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí. Segunda Coríntios 5, 18 a 20. Ora, diz Paulo, né? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério aqui, irmãos, é serviço. Se você for ver aqui, às vezes nós usamos alguma palavra assim, ó, no original, no grego, não é que nós temos estudado o grego original, é que graças a Deus hoje nós temos uma facilidade, às vezes de um clique, você saber aquilo, né? Então, nós, como filhos de Deus, Deus nos deu o ministério da reconciliação, reconciliar o perdido, aquele que era inimigo da cruz de Cristo, para ser amigo de Deus. Então, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus confiou para mim e para você, Ele nos confiou uma palavra da reconciliação, ou seja, filhos, para reconciliar o mundo, para ser pacificadores da reconciliação, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ou seja, na autoridade, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, outra palavra que me chama atenção, para a gente ver, prestar atenção, o valor, a honra, da responsabilidade também, podemos dizer assim, que Deus nos deu. Embaixador, o significado é a pessoa mais importante, né? Um representante diplomático de um estado junto ao outro. Então nós somos embaixadores de Cristo, na autoridade. Então, embaixador aqui significa nós somos representantes de Deus, ou seja, representante do céu aqui na terra, e Ele nos deu essas responsabilidades. Então, todo filho de Deus, uma marca que ele teria que ter é ser pacificadores. Amém? Então, uma primeira marca, nós falamos sobre que o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Uma segunda marca, vamos assim dizer, é que ele é um pacificador. E uma terceira marca, uma virtude, é que ele tem uma vida de santidade. Todo filho de Deus, ele precisa ter uma vida de santidade. Em 1 Pedro 1, 14 a 16, eu vou ler, o irmão também não precisa abrir, né? Diz o seguinte: como filhos da obediência, olha aqui a palavra filhos, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Jesus, Deus, Ele nos chama por uma santidade. Santo é tudo aquilo que é sagrado, que vive na lei divina, que é puro, que tem que ser separado deste mundo do pecado. Irmãos, nós falamos agora há pouco sobre Isaías lá, que Deus, né, que Jesus é um conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, né, Príncipe da paz, Deus forte. Existe um texto que diz, aqui falando, quando fala assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Sabe o que está dizendo? Para você não olhar para trás. E Jesus, como maravilhoso conselheiro, ele nos relata, ele fala lá em Lucas 17:32, é uma frase pequena que a gente tem que parar, pensar, meditar, porque ali a mulher de Ló, ela estava saindo por uma salvação, ela estava saindo de uma condenação. Hoje eu diria que também nós estamos no fim dos tempos, né? Nós acreditamos. Então aqui ela fala assim, para você não amoldar as paixões que você tinha anteriormente. E nesse versículo lá, Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Existe nesse texto aí Deus, Ele é conselheiro, Ele está nos aconselhando, Ele é um conselheiro maravilhoso. Então Ele fala para a gente olhar o exemplo da mulher de Ló.
Amados, quem olha para trás está dando o valor de onde saiu. Deus nos tirou do império das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Olha para frente, meu irmão. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Tito 2,14 também diz o seguinte: o qual, falando sobre Jesus, ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, né? Ou seja, de libertar, que ele pagou um preço de resgate, de libertar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém? Ele se deu, ele deu a vida dele, ele morreu, ele comprou, ele pagou um alto elevado preço de sangue, para que você e eu nós nos remir, né? Nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente zeloso e de boas obras. Amém? Esse é o nosso Deus que nos ama, esse é o nosso Pai, e como filhos nós temos que procurar a santidade. A justificação, como os irmãos já sabem, ela aconteceu uma vez só, de uma vez por todas. Todos nós fomos justificados, mas a santificação é um processo. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Efésios 5, de 1 a 14, que eu gostaria de ler com os irmãos, né? Que são algumas atitudes que nos levam a ter uma vida de santidade. Efésios 5, a partir do primeiro versículo. Amados, ontem foi falado também que a alegria de um pai de ver o filho ser semelhante a ele, né? Ou imitando, ou vendo, às vezes um pai vendo o relacionamento, o procedimento, a forma de agir do filho, que é semelhante ao pai. E aqui Paulo, ele começa dizendo, Paulo aqui já não fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é o nosso Pai, nós temos que imitar a Deus. E aqui fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O pai se alegra em ver o filho imitando. E aqui começa a relatar alguns frutos da luz, né? Mas aí fala assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices. Amados, a palavra de Deus fala que da abundância da boca, da abundância do coração fala a boca, do que nós temos enchido o nosso coração. É uma pergunta. Se nós temos enchido o coração da palavra de Deus, aquilo que vai exalar da nossa vida, do nosso ser, vai ser a palavra de Deus. Então, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça, amados, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou um avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas,
porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amados, as coisas de Deus, às vezes, Ele faz uma comparação das coisas naturais com as coisas espirituais. E uma alegoria, nós podemos dizer que o fruto da luz, né? A gente fala aqui, a luz no crescimento das plantas, né? Como ela é importante na fotossíntese lá, né? Não lembro mais direito. Então, a luz, o sol, ele é importante para o crescimento das plantas. E a luz de Deus produz o caráter moral de Deus em nossas vidas. Que vocês podem ser como filhos de Deus, né? Filhos da luz, que sejamos, né? Temos esse fruto que consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas estas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Então, amados, nós temos que buscar uma vida em amor, em santidade, em retidão diante de Deus, né? E a palavra aqui, tem um texto que já foi lido, aliás, alguns, né, vai ser repetidos, porque é um tema, Filho de Deus. Em Tito, Daniel leu, diz o seguinte: portanto, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Graças a Deus, todos nós aqui, nós podemos fazer uso dessa graça, né, que é um favor imerecido de Deus, e Ele nos salvou. Agora, em Hebreus 4,16, que também foi lido pelo Daniel, está escrito assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Irmãos, entre no trono da graça, não só para você receber o perdão que você já recebeu, faça uso da graça para não pecar, tenha um contato com Deus diário, entra no Santos dos Santos, aliás, faça uso dessa graça para você não vir a pecar, porque aqui fala assim, ó, para socorro em tempo oportuno. Se você tem uma comunhão, um relacionamento com Deus, você faz uso dessa graça, você não vive na prática do pecado, você não erra. E Filipenses também diz o seguinte: a palavra de Deus é conduta de um filho de Deus, conduta de alguém que foi resgatado das trevas, conduta daquele que o Espírito Santo está ali habitando, direcionando, né? Diz o seguinte, Filipenses diz, a palavra de Deus nos ensina assim, ó: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amados, esse texto aqui, ele mexe comigo, porque é o seguinte, aqui diz o seguinte: para que nós, mesmo habitando no meio de uma geração pervertida e corrupta, nós temos que resplandecer como luzeiros no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos filhos de Deus. Isso Ele nos abençoa, nos sustenta, nos fortalece. Essa graça, ela dá essa condição para nós. Amém? Isaías, podemos ter a atitude de Isaías, que ele tem uma visão, e ele fala assim que ele tinha lábios impuros
e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele tem a visão, a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor pegou a tenaz, foi lá e pegou uma brasa e passou nos seus lábios, e a sua iniquidade foi perdoada. Hoje, irmãos, nós podemos ter a mesma atitude que Isaías teve. Pedir, não só para que o anjo, o Espírito de Deus, passe uma brasa nos nossos lábios, mas que também o Espírito Santo de Deus venha com uma brasa e toque nos nossos dedos. Quem tem essa revelação, toque no nosso dedo, que aquilo que nós temos clicado nos nossos smartphones, no nosso celular ou no computador, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo, pedir, não só nos nossos lábios, mas aquilo que nós teclamos. Hoje nós temos uma facilidade, crianças no nosso meio aí, que nosso meio não, graças a Deus somos todos filhos de Deus, né? Mas todos hoje que querem, têm a liberdade de clicar, de ver aquilo que muitas vezes nós, os mais velhos aqui, esperávamos, às vezes 18 anos para ver alguma coisa, quando era a maioridade. Hoje tem essa facilidade. Então, mas mesmo como que foi dito aí, no meio de uma geração pervertida e corrupta, nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro do cristão. Amém? Irmãos, santificação é o processo. Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, a gente buscar, entrar, pegar a graça aí para ter uma vida de obediência e santidade. Uma outra coisa, uma característica, uma virtude, ou melhor, uma condição que Deus nos dá para nós, como filhos de Deus, é fazer as mesmas obras que Cristo fez. Amém? Ou maiores, além de estar escrito isso, os irmãos sabem da catequese que diz que, lá Atos 10, 38, fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Nós como filhos, em João 1,12 fala assim, a todos quantos o receberam, já foi comentado aqui hoje também, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Atos 1,8 diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Então nós recebemos poder para ser filhos de Deus. Aqui, quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo também fala que se habita em vós, em Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Mateus 28, 20, também da catequese, diz o seguinte, a parte B, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se a gente olhar, ver para aquele texto de Atos 10, 38, Jesus, ele não fez nada como Deus, senão não teria mérito nenhum. Ele fez como homem, e como homem, ele precisava da unção, ele precisava do Espírito Santo, ele precisava de poder, e ele precisava da companhia de Deus com ele. E nós hoje, nós recebemos poder ao ser filho de Deus. O poder, fala ali em Atos 8, mas recebereis poder, é a mesma palavra também que está dizendo ali no Atos 10, 38, é dunamis, né? Que é
a palavra que foi traduzida no português para dinamite. Nós temos um poder incalculável na mão para poder fazer a obra de Deus como filhos de Deus. Então nós recebemos poder, nós temos o Espírito Santo e Deus é conosco. Deus nos capacitou, nos abençoou para realizar as mesmas obras que Ele fez ou mais. Por quê? Porque nós temos todas as armas que Jesus usou para fazer a obra dele. Nós temos essas 3 armas na mão. Acredite nisso, meu irmão. Você é filho de Deus. Você pode, você deve. Ele te capacitou para isso. Amém? E para finalizar aqui, essa minha fala, essa meditação sobre essas marcas de um filho de Deus, eu queria falar alguma coisa aqui sobre adoção. Também já foi falado. Toda vez que eu li esse texto de Romanos 8,15, eu vou ler novamente, diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Na verdade, aqui a tradução, tanto Abba como Pai, é Pai, só que em línguas diferentes. Tanto é que a gente vê Abraão, pai de muitas nações, Absalão, tudo isso é o termo Ab, que é do termo Abba, né? Então é pai. Então eu vi esse texto, eu olhava assim, eu achei gozado, né? Mas aí eu fui meditar, para saber essa adoção, que nós somos filhos. E eu fui surpreendido mais uma vez, pelo amor de Deus, que nos constrange. A palavra adoção, irmãos, ela foi usada apenas por Paulo. Ela não ocorre na Bíblia no seu sentido moderno. O povo do passado, a relação de sangue, ela era desnecessária para a possessão de privilégios na Bíblia. Nós podemos ler lá, os irmãos, se que quiserem, pode ver, Gênesis 17, Deus faz um pacto com Abraão. Ele falando de pessoas, né? Nesse pacto que ele faz, ele fala de toda a estirpe, né? De toda a linhagem, de todos os filhos naturais de Abraão, mas ele fala de escravos. Ele inclui aquelas pessoas que com o poder na época lá ele comprava. Então não há distinção para Deus. Aqui ele não faz uma distinção. E mesmo porque, continuando no Romanos, ele diz o seguinte: ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tudo aquilo que o filho natural tem, e nós temos uma promessa de Deus e a bênção de Deus, de herdar todas as promessas de Cristo e a glorificação. E eu queria dizer para os irmãos, que para Deus nos adotar, Ele virou as costas para o seu filho natural. Em Mateus 27, 46, só para dando o endereço para os irmãos, por volta da hora nona, na crucificação de Jesus, né? Jesus clama dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Para você ser filho de Deus, Deus virou as costas para os seus filhos. Os irmãos estão entendendo, né? Num sentido, né? Ele sabia, ele amava o Pai, mas ele vira as costas. E em Isaías 53 também, os irmãos sabem que a paz que estava, ou melhor dizendo, quero comprar outro texto, que o Senhor agradou Moê-lo. Para quê? Para que eu e você,
nos tornasse filhos de Deus. Amém? Em João, e agora eu queria dizer para os irmãos, o que me surpreendeu nesse estudo de ser filho de Deus, que em João diz o seguinte, João 2, 12 e 13, nós já lemos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você foi gerado pela vontade de Deus. E concluindo aqui sobre adoção, e o que eu gostaria de falar com os irmãos, que eu senti forte no meu coração, eu falei que eu ia voltar a comentar sobre 1 João 3,9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é filho de Deus. Amados, semente, a tradução, se a gente for ver, é um grão, uma parte de um fruto, cuja única finalidade é a reprodução. Ou seja, é a reprodução, é gerar vida daquilo, da semente. Então nós temos em nós a divina semente que vai gerar a vida de Cristo em nós. Agora, eu tive uma outra surpresa na hora que eu estive vendo isso. Eu fui clicar lá no Strong. Sabe qual a palavra que está lá no original sobre semente? É sêmen. Irmãos, nós temos o DNA de Deus. Por quê? Porque nós temos a divina semente, é o sêmen de Deus gerando vida em nós. E eu queria dizer, que como filhos, tendo a divina semente, nós temos o DNA de Deus, e o comportamento do filho, ele reproduz a natureza do Pai. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu sei que vocês são filhos de Deus, vocês têm a divina semente, nós temos, porque eu me incluo nisso, e todo esse nosso comportamento, nós temos que reproduzir a natureza do Pai, a vida de Cristo. Amém? Que Deus... Amém? Esse é um filho amado. Eu me alegro quando ele me imita. Amém? Te amo, viu? É uma alegria. E eu ainda tenho, não sei se privilégio aqui, porque eu posso falar dele como filho, como homem, porque eu só tenho ele, né? Amém. Essa é a palavra que eu senti no meu coração, essa é a palavra que, como filho de Deus, eu pude entender algumas. É lógico que tem mais marcas, tem mais coisas que poderia falar, mas eu penso que 45 minutos, devido ao horário já avançado, eu creio que está bom, que Deus falou conosco, que nós possamos refletir essa vida de Cristo. Amém?